Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa série de aulas sobre funções vetoriais. Hoje falaremos sobre limite e continuidade dessas funções vetoriais. Então, a gente vai resolver alguns exercícios e vai definir o que seria esse limite e essa continuidade. Não sei se você lembra, mas no curso de Cálculo 1 já foi estudado algo do tipo. Os conceitos são extremamente parecidos, tá certo? Então, essa é uma oportunidade de você rever um pouco o que a gente aprendeu em Cálculo 1. Primeiro, definição de limites. Seja f uma função vetorial definida em um intervalo i contendo t0. Às vezes, ou a maioria das vezes, você vai perceber que a função ela não vai estar definida nesse ponto. Então, por isso que a gente diz que, exceto possivelmente o t0. Dizemos que o limite de f de t, quando t se aproxima de t0, é L, e escrevemos o limite de f de t, quando t tende a 0, igual a L. Percebam que esse resultado vai ser um vetor, né? Então, o L vai ser um vetor. E, em outras palavras, a definição de limite é, para todo epsilon tomado maior do que 0, existirá um delta maior que 0, tal que f menos L vai ser menor do que delta, vai ser menor do que epsilon, sempre que você tiver t menos t0 menor do que delta e maior do que 0. O fato de ser maior do que 0 vai garantir que t não seja igual ao próprio t0, tá certo? Então percebam, não sei se vocês lembram, mas usando as propriedades de módulo, né, o valor absoluto, a gente tem o seguinte, olha, f de t menos L, isso aqui são vetores, não é isso? Ser menor do que epsilon. Essa propriedade garante o seguinte, que f de t menos L é menor do que epsilon e maior do que menos epsilon. Então, a gente vai saber o seguinte, que f de t vai ser menor do que L mais epsilon e maior do que L menos epsilon, esses vetores, tá certo? Então, já nessa outra região é o seguinte, sempre que o quê? Isso vai acontecer, né? O f de t vai estar entre L menos epsilon e L mais epsilon, sempre que você tiver essa variação de t menos t0 menor do que delta. Eu coloco maior do que 0 para garantir que t não seja igual a t0, né? Porque se eles forem iguais, então vai dar 0. Mas a gente pode considerar também o seguinte, olha, que t vai ser menor do que t0 mais delta e maior do que t0 menos delta. Então, essa é a definição formal de limites, tá ok? Então, exatamente isso que eu estou falando, essa representação está mostrando, né? Você tem uma variação do delta sempre que tem uma variação, ou melhor, você tem uma variação aqui da função f em relação a epsilon, sempre que tem uma variação de t em relação a delta, tá ok? Bom, sabendo essa definição de limites, vamos ver algumas propriedades, certo? Bom, sejam a função vetorial f, a função vetorial g e uma função real h de t, certo? Então, aplicando o limite na função f de t, quando t tende a t0, a gente vai ter a. Quando eu aplico o limite para o mesmo ponto, em g a gente vai ter b, e quando eu aplico o limite para a função agora real, a gente vai ter m, certo? Assim como a gente estudava para uma variável, a soma dos limites é o limite da soma. A subtração dos limites é a subtração do mesmo jeito, não é isso? Aí, olha, no item B, a gente consegue perceber o seguinte. O produto escalar, né, você está vendo esse pontinho, ele está indicando o produto escalar. O limite do produto escalar entre essa função f e a função g vai dar o produto escalar dos limites, que seria escalar a com escalar b, né? Então, nesse caso, no item B, a gente tem um número, né? O resultado de um produto escalar entre dois vetores é um número. No item C, você tem um produto vetorial dos limites, né? O produto vetorial de A, que é resultado do limite de f de t, com
B, que é resultado de G de t. Então, você também vai ter o produto vetorial dos limites, certo? E, por fim, quando você tem uma multiplicação de uma função real com uma função vetorial, não é isso? Você vai ter exatamente m vezes b, certo? Vai ser uma função real vezes o limite, né? O limite da função real vezes o limite da função b, da função g de t, né? Então, sabendo disso, vamos resolver alguns exercícios. É muito simples resolver eles. A gente tem coordenadas, o vetor unitário i, j e k, né? Então, calcular o limite é calcular separadamente as funções, certo? Então, vamos fazer o seguinte, olha, eu sei que a minha função f de t é uma função vetorial, que ela tem três funções, não é isso? Ou três coordenadas, vai ter um f1 de t na coordenada i, mais uma função f2 de t com a coordenada j, mais uma função f3 na coordenada k, certo? Então, calcular o limite dessa é calcular o limite dessa e dessa, tá ok? Então, calculando do primeiro, porque olha, f1 de t a gente considera como cosseno de t. F2 de t a gente considera como seno de t. E f3 de t a gente considera como t vezes tangente de t. Então, sabendo disso, vamos calcular esses limites. Vai ser o limite de t tendendo a π sobre 4 do cosseno de t. π sobre 4 é 90. Então, ou melhor, desculpa, π sobre 4 é 45, não é isso? Então, a gente vai ter, esse resultado vai ser raiz de 2 sobre 2. Não é isso? Porque essa função, a função cosseno é uma função contínua, então vai ser cosseno de π sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. Nesse outro caso, você vai ter limite, né, de t tendendo a π sobre 4, vezes o cosseno, no caso, a função 2 vai ser seno de t. Então, esse limite também vai dar raiz de 2 sobre 2. Já o último, você vai ter limite de t tendendo a π sobre 4, de t vezes tangente. Mas quem é a tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então, você vai ter seno de t sobre cosseno de t. Disso, você vai ter o seguinte, o t vai ser π sobre 4, já que não existe nenhuma restrição, e o seno de t vai ser raiz de 2 sobre 2, cosseno de t vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, nisso a gente consegue simplificar, não é isso? E o resultado vai ser quem? Vai ser o resultado do limite de toda a função, né? O resultado L, né? Vai ser quem? Raiz de 2 sobre 2i mais raiz de 2 sobre 2j, né? Que são coordenadas, mais π sobre 2k. Tá ok? Então, esse vai ser o limite da nossa função vetorial quando t tende a 4. Bom, nesse segundo exemplo, vamos calcular o limite da função vetorial g quando t tende a 0, onde a gente tem uma função de duas coordenadas, né? Isso é uma função vetorial com coordenada com vetor unitário i e coordenada com vetor unitário j. Então é o seguinte, primeiro, a gente sabe que a função g de t ela é formada por duas funções, chamar g1 de t i mais g2 de t j.
Eu sei que G1 de t é quem? Seno de t sobre t. E G2 é quem? É t. Perfeito. Então, aplicando o limite, o que é que a gente tem? Vamos calcular esse limite. Calcular o limite de g de t é calcular o limite desse e desse. Tá ok? Então, o resultado, o limite, quando t tende a zero, de seno de t sobre t, eu não sei se vocês lembram, mas esse é um limite fundamental, que vai dar quanto? Vai dar 1, certo? E já nesse segundo caso vai ser bem simples, não é isso? O limite de t quando t tende a zero vai ser igual a quanto? Vai ser igual a zero. Por fim, então a gente conclui que o limite da função g de t quando t tende a zero vai ser igual ao limite desse, mais o limite desse, que deu quanto? Deu 1i mais 0j, ou simplesmente i, tá ok? Bom, nesse terceiro exemplo a gente vai utilizar algumas propriedades ou técnicas que a gente aprendeu lá em cálculo 1 para resolução de limites, limites com indeterminação. Então observe, você tem um limite dessa função vetorial que dessa vez está representada por coordenada. A gente considera, por exemplo, essa função aqui, a gente chama de f1, aqui a gente chama f2, e aqui vamos chamar de f3, certo? Então, considerando isso, você sabe que o limite da função vetorial vai ser o limite de cada uma das coordenadas. Então, o limite vai dar, a gente primeiro calcula o limite quando t tende a zero de e elevado a t menos 1 dividido por t. Para resolver esse limite aqui, a gente pode se lembrar de uma técnica usada lá no cálculo 1 que seria L'Hopital. Por que eu posso usar ela? Quando eu aplico esse limite quando t tende a zero, olha, em cima a gente tem e elevado a zero dá 1, 1 menos 1, 0. Então, 0 no numerador, e quando t tende a zero, aqui embaixo também daria 0. Então, a gente tem uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Nessas condições, de 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, a gente pode utilizar o L'Hopital, não é isso? E o que o L'Hopital diz? Ele diz que eu posso derivar em cima e derivar embaixo, ou seja, derivar no numerador e no denominador, e o limite vai dar exatamente o mesmo. Então, fazendo isso, olha, a derivada do numerador vai ser o próprio e elevado a t, porque 1 é constante. Então, a gente vai ter o limite de quando t tende a zero, no numerador vai dar e elevado a t, e no denominador, derivada de t é 1, certo? Então, você vai ter essa expressão aqui. Quando eu calculo o limite, quando t tende a zero, você vai ter e elevado a zero, que é igual a 1. Logo, o limite da função 1 vai dar 1. Já nessa segunda função, eu vou considerar limite t tendendo a zero também, né? Agora a função 2. Você vai ter raiz de 1 mais t menos 1 sobre t. Ok. Ela também se encaixa nas condições de L'Hopital, né, de usar o teorema de L'Hopital. Eu quero deixar como exercício para vocês tentar resolver essa expressão aqui usando o L'Hopital. Eu vou usar uma outra técnica que a gente aprende, que é a multiplicação pelo conjugado, tá ok? Porque, olha, multiplico em cima pelo conjugado, que vai dar raiz de 1 mais t mais 1, embaixo também, não é isso? Raiz de 1 mais t mais 1. Feito isso, em cima a gente tem um produto notável. Então, a gente pode fazer o limite, quando t tende a zero, do quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, que vai ser, o quadrado do primeiro vai ser 1 mais t menos o quadrado do segundo. 1 ao quadrado dá 1, então menos 1. Isso dividido por t vezes raiz de 1 mais t mais 1. Pronto. Então, reorganizando as expressões, a gente tem o seguinte. A gente tem limite de t tendendo a zero. Olha, esse 1 vai se anular com esse. Então, você vai ter t
dividido por t vezes a raiz de 1 mais t mais 1. Pronto. Eu posso simplificar esse t com esse, cortar ele com, né? Então, a gente vai ter o limite de 1 sobre raiz de 1 mais t mais 1, quando t tende a 0. Observe que nessa condição agora a gente não tem mais indeterminação, não é isso? Quando t tende a 0, você vai ficar 1 sobre raiz de 1, que é 1. Então, esse limite vai dar quanto? 1 sobre raiz de 1 mais 1 vai dar 1 sobre 2, a segunda função. E o da terceira é bem trivial. Observe que é 3 sobre t mais 1. Quando t tende a 0, você vai ficar 3 sobre 1. Logo, o resultado desse limite vai ser quem? Vai ser 1 para a primeira função, para a segunda função, 1 meio, e para a terceira, 3. Ou a gente pode representar, no caso, I mais 1 meio de J, são vetores, não é isso? Mais 3K. Por fim, a gente tem esse exercício aqui, que é dada uma função f e g, elas são funções vetoriais, e uma função real h de t, resolva o que se pede. Isso eu quero deixar para você tentar em casa, tá certo? Qualquer dúvida, pode deixar seus questionamentos lá no fórum de discussão, mas eu quero que vocês resolvam essa questão, certo? Verifique aí, o item A ele pede a soma das duas funções, o limite da soma. O segundo, o limite do produto escalar. O C vai ser o produto vetorial e o D vai ser a função real pela função vetorial, tá ok? E por fim, a gente tem a questão de continuidade. Eu não sei se você lembra, mas lá no cálculo 1 a gente vê o seguinte, que uma função ela é contínua quando o limite existe e é igual à função aplicada no ponto, né? Então, é exatamente o que se está dizendo, olha, o limite é uma função f definida no intervalo i é contínua nesse intervalo, se quando aplicado o limite t tendendo a t na função, dá exatamente igual a f de t, ou f no ponto. Então, se todos os pontos naquele intervalo cumprirem essa condição, então a gente diz que a função é contínua nesse intervalo i. Vamos fazer alguns exercícios sobre esse daí, olha. Verifique se a função ela é contínua. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu aplico a função no ponto. Vamos ver aqui. Se f de t é igual a seno de t, coordenada i, mais cosseno de t, na coordenada j, mais uma constante k, então vamos ver quanto vai dar f de π. Π é 180, não é isso? Π radianos vai ser 180 graus. Então, seno de π é 0, então você vai estar 0 i, mais cosseno de π é menos 1, então a gente vai ter menos 1j ou menos j, aqui não tem nenhum t, então vai ser mais k, certo? A função aplicada vai dar esse valor. Já o limite, quanto vai dar? Limite, que é uma função vetorial, né? Da função vetorial t, quando t tende a π, vamos ver esse limite. Ora, a gente sabe que o seno e cosseno são funções contínuas. Então, isso me garante que, de fato, esses dois valores deem o mesmo. Então, vai ser 0 i menos j mais a função, o k não tem o termo, o parâmetro t, então você vai ter simplesmente o k. Deu a mesma coisa. Então, o limite existe e é igual à função no ponto. Isso me garante o quê? Isso me garante que a função, sim, essa função é contínua. E nesse último exercício, ele vai ser uma função definida por duas sentenças. Vamos verificar também se ela é contínua. Lembrem-se, a condição de ser contínua é o quê? Quando eu aplico a função no ponto, ela tem que ser exatamente quando eu verifico o limite
quando t está tendendo a esse ponto. Então, olha, vamos ver primeiro quem é... verifique se a função ela é contínua em todo o seu domínio. O domínio dessa função vai ser qualquer valor de t, não é isso? Porque a única indeterminação que teria seria t igual a zero. Mas t igual a zero, você tem essa outra região. Então, você sabe o seguinte, que G... Vamos ver o ponto, o único candidato, né, a ter indeterminação. Então, a gente sabe que o G de zero é igual a quem? A 2i mais j. A gente sabe disso. Agora, vamos verificar o limite, né? Porque o limite tem que ser exatamente igual a isso. Então, quando eu me aproximo, limite, quando t tende a zero, da função g de t, eu não estou analisando no ponto, eu estou analisando nas redondezas. Então, eu uso a expressão de cima, né? Então, vai ser o limite de t tendendo a zero de quem? De seno de t sobre ti mais j. Não é isso? Então, quando eu aplico esse limite, o que vai dar? Seno de t sobre t é 1. Então, vai ficar 1i, ou simplesmente i, mas, como não tem nenhum termo t aqui, vai estar j. Ora, g de t deu diferente do limite de g de t quando t tende a zero. Isso é suficiente para eu garantir que a minha função ela não é contínua nesse ponto. Então, se ela não é contínua no ponto, ela não é contínua em todo o seu domínio. Logo, a gente pode dizer que ela não é contínua no seu domínio. E, por fim, essa questão 7 pede para a gente identificar os intervalos de continuidade dessa função. Tá certo? Então, é bem trivial. Perceba, nesse item A, a gente tem uma função vetorial g de t. Onde é que a função é contínua? Vai ser contínua onde as duas funções, no caso f1 e f2, também vai ser contínua, né? Então, nesse primeiro, a gente percebe, olha, se eu pegar g de t igual a 1 sobre t i mais t ao quadrado j, quem é o domínio dessa expressão aqui? O domínio aqui vão ser todos os reais diferente de zero. Já disse aqui, vai ser todos os reais. Então, o único lugar que ela não é contínua é onde ela não pode ser definida. Então, a gente diz o seguinte, que a região de continuidade dessa função g vai ser todos os reais menos quem? O ponto zero, né? Que a gente tem a indeterminação, 1 sobre 0. Então. Certo? E no item B, ele pede a região também de continuidade, o intervalo de continuidade de h de t. Perceba que a gente tem um ln de t. Funções logarítmicas, elas estão definidas para valores de t maiores do que 0. Então, e o 2k é uma constante. Logo, a gente pode concluir que a região ou intervalo i de continuidade dessa função vão ser todos os valores maiores do que 0. Logo, eu posso representar maior do que 0, né? No caso, aberto em 0 até infinito. Ok? Então, obrigado pela atenção. Até a próxima aula. E qualquer dúvida, não deixe de postar lá no fórum de discussão.